Olá, bom dia. Eu sou Marcos Silva e muita confiança na palavra de Deus para você e para mim também, né? Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você alguma vez já sofreu, sentiu na pele algum tipo de sofrimento, emocionalmente ou até fisicamente ou financeiramente, por falar a verdade? Já aconteceu isso com você? Bem, se aconteceu, você não é o único, né? E não será o único. Muitos sofrem por falar a verdade. Aí paga até mesmo com a vida, né? Às vezes perde finança, perde parente, amigos, por falar a verdade. Bem, isso aconteceu no passado com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. A expressão dele, de Jesus aqui, a fala dele aqui vai ser uma fala com um governante. Um homem que lá na época, né, era um poderoso, chamado Pôncio Pilato. E eu convido para você ver essa descrição na Bíblia. Ele estava perante esse homem sendo julgado. Aqui no livro de João, no capítulo 18. No capítulo 18 de João, nós observamos aqui uma fala, né, desse governante. 37. Então Pilato lhe perguntou: pois bem, você é rei? Jesus respondeu: o Senhor mesmo está dizendo que eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que está do lado da verdade, escuta a minha voz. Ai. A questão é tu rei? Ele disse, o Senhor não está dizendo. Jesus até confirmou o que ele estava dizendo, né? E era verdade. E depois ele disse, eu estou aqui para dar testemunho da verdade. E a situação de Jesus ali era um julgamento. Então nós sabemos a história, né? Jesus sofreu ali, né? Naquele tribunal humano. E depois foi levado e morto, pendurado, né? Numa cruz. Então Jesus Cristo, ele sofreu por falar a verdade. E você? Já sofreu? Eu estou sentindo na pele. Eu fazia parte de uma organização, né, que o qual ela diz seguir ao Cristo, seguir a Jesus Cristo e fazer a vontade de Deus. Mas eu me deparei com situações dentro dessa organização religiosa, algumas contradições e muitos erros do que eu lia durante 30 anos, lendo as publicações e aceitando cegamente. Aí eu vi muitas contradições dentro das publicações, erros, sabe? E esses líderes, essa organização tem um líder chamado Corpo Governante, que ele diz falar da parte de Deus, de ser Cristo aqui na terra. Conforme ele diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele mesmo diz que substitui Cristo aqui na terra. É que nem a boca de Cristo estivesse falando. E Cristo está usando ele. Então eu sempre acreditei nisso. Então, com o tempo eu comecei a pesquisar as próprias publicações dele e vi muitos erros, né, dessa organização. E vi que ela usava muito mais as publicações dela do que a palavra de Deus. É aquilo que eu mencionei no vídeo anterior. É que nem comida de rato, né? Eles usavam a Bíblia 90% e 10% das publicações. Usavam as publicações para interpretar. Então, no meio desse período em casa, eu comecei a ler, já tinha lido bastante publicações e só que ficava na minha mente. Só que eu não entendi, nunca queria questionar, mas teve uma hora que eu não aguentei e passei a chamar assim, né, o da dianteira, né, o chamado anciões, e comecei a expor a ele esse ensinamento. Ele analisaram e disseram para mim, isso aí é orientação de Deus, o qual Jeová, né? Eu disse, mas de Jeová, se é de Jeová, como é que há tantas contradições? Ele dizendo para ele, né? Ele disse, mas Deus orienta esses homens, porque mais tarde eles mudam para orientar melhor o povo. Eu disse, mas se é de Deus, como é que vai mudar? Né? Será que a Bíblia muda?
Aí comecei a expor muitas coisas nas próprias publicações deles. Aí eu fiz um vídeo falando sobre Jesus Cristo, a importância de Jesus em vez de uma organização. Aí falei em Jesus, aí eles me chamaram, marcaram uma comissão, né? Para eu me explicar por que eu tenho que falar tanto em Jesus Cristo e falar que a organização não é importante. Esse meu irmão está preocupado que eu falei isso? Estou preocupado. Você está falando da organização. Eu digo, mas eu estou falando em nome de Jesus, que Jesus é importante. Jesus é importante, mas a organização também é. Eu digo, mas entre os dois? O irmão está questionando. Eu digo, não, eu queria saber entre os dois. Essa organização com o seu chamado dianteira ou Jesus? Aí eles ficaram carados. Depois a gente volta a falar com você. Aí depois voltaram, ligaram para mim. Aí começaram a questionar. Só que nesse período eu estava cheio, saco cheio já, né? E querendo explodir. Aí eu falei muitas coisas, as contradições, os erros, o ensinamento que eles ensinaram sobre transplante de órgão, né? Que era proibido e agora liberou. Eu perguntei aos irmãos que morreram no passado, quem é responsável? Fração de sangue, e muitos ensinos data que eles estabeleceram. Depois veio o caso da pedofilia, né? Que a Testemunha de Jeová está envolvido com um caso mundialmente de pedofilia. Comecei a mostrar isso da dianteira. Sabe o que fizeram? Você vai para uma comissão judicativa se explicar. Eu digo, me explicar o quê? Aí eu lembrei, né, do João, capítulo 18. Se meu irmão, você quer botar no tribunal porque eu falei a verdade? Aí eu não fui para essa comissão. Não fui, porque se eu fosse para uma comissão dessa, ia me escrutinar, ia me, quer dizer, crucificar, fazer aquelas perguntas, eu ia afirmar o que já tinha afirmado. Então, na verdade, ele ia jogar eu fora. Foi o que fizeram. Eu não fui para essa comissão, porque eu pensei que era uma comissão de Pilatos, para condenar, e uma comissão também de Estevão, para apedrejar. Então eu não fui. Aí eles disseram, não, você agora não é mais testemunha de Jeová. Eu disse, não, eu vou continuar sendo. Né? E eu quero continuar sendo, defendendo o Jeová da Bíblia. Né? É tanto que o próprio Jesus aqui, no capítulo 17 de João, ele disse aqui, 17 e 17, ele disse, santificai-vos por meio da verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você há de defender uma verdade, tem que ser a palavra de Deus, não numa organização. Uma organização que se coloca acima da palavra de Deus. Coloca-se acima. Se a pessoa segue o que a Bíblia diz e desconsidera o que essa organização diz, a pessoa é punida. Entendeu? Então, quer dizer, essa organização, Torre de Vigia, que tem uma cúpula religiosa chamada Corpo Governante, que escraviza as pessoas, eu fiquei escravo lá 30 anos. 30 anos escravizado, seguindo doutrina, orientação de homem. Podemos dizer, eu estava comendo 90% do alimento sadio, que é a Bíblia, mas 10% era veneno. Veneno, que é suficiente para matar qualquer testemunho de Jeová que permanecer lá. Então todo testemunho de Jeová tem que botar na mente que o corpo governante, junto com essa empresa Torre de Vigia, eles usam 90% da Bíblia. 90% é a Bíblia. Mas 10% é para te matar. Uma morte literal perante a volta de Cristo, que não vai ter, né, um julgamento favorável, porque está em ensinamento. Eu vou trazer mais vídeo aqui, mostrar o ensinamento do verdadeiro Cristo, que ele ensina errado, do Espírito Santo, ele ensina errado. E muitos testemunhos de Jeová estão lá aceitando, coitado, sendo massacrada e dominada por uma empresa, Torre de Vigia, e pelo um lado religioso, que é esse corpo governante. Então, esse vídeo eu quero mostrar para vocês a importância de seguir a verdade da Bíblia. E se você segue a Bíblia e está nessa organização da Torre de Vigia, você vai ser excomungado, porque ele dá preferência a uma organização, uma empresa, a qual mantém 8 milhões de pessoas presos. Feito um cabresto, né? Cavalo com cabresto. Vai para onde o cavaleiro quer. Entendeu? Aquele pensamento é aqueles cavalos que puxa a carroça, que é vedado aqui. Só vê as orientações desse corpo governante e Deus desconsidera o líder maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos ficar bastante atentos com essa organização religiosa chamada Torre de Vigia, que escraviza você
domina você de uma maneira, usando a palavra de Deus do modo errôneo, e quando você descobre a verdade, ela escorracha você, joga você fora, você perde parente, perde amigo que você fez durante anos, e ela sai como uma boazinha, porque todos ficam ao lado dela. Por quê? Porque ela mantém um controle, né? Então, essa organização, eu quero falar dela do modo, sabe, repugnante, porque ela usa a palavra de Deus para proclamar, através dos seus livros, de suas revistas, muitas coisas erradas, muito veneno, é muito veneno. Você que está ainda ligado a essa organização chamada Torre de Vigia, procure ler as publicações dela, ensinado por esse grupo de homens que se diz Cristo aqui na Terra. Procure ler as publicações antigas, atuais, e veja as contradições. E vai lá questionar os anciãos para você ver o que acontece. Vai dizer que você é um apóstolo, mas como é que você é um apóstolo? Que você está usando as publicações dele para mostrar os erros dele. Então quem são os verdadeiros apóstolos? É você que lê as publicações dele e depois diz a ele que estão errados, ou é eles que ensina? Deve ser eles, né? Eles são os verdadeiros apóstolos. Tá? Eles, por isso que ele prende as pessoas, ele não quer que ninguém vá para a internet falar, feito eu. Eu estou aqui falando algo que eu vivi nessa organização. Então eu posso fazer um trabalho de conscientização perante os membros de lá? Posso eu fazer isso? Responda. Se alguma testemunha de Jeová for excomungada, ela pode fazer um trabalho de conscientizar aqueles membros que estão lá? A resposta é não. Por quê? Todo meu WhatsApp, contato, fizeram só uma pergunta a mim: você está desassociado, meu irmão? Aí eu disse: não é por causa disso, tirou a cara. Eu não pude explicar. Então, para onde é que eu vou? Para onde é que você vai falar? É aqui na internet. Então, irmão, foi isso que aconteceu comigo. Isso que aconteceu comigo. Questionar a uma organização que diz ser o Cristo aqui na Terra, com seu corpo governante. É igual a religião no passado, na Idade Média. Quem questionava era excomungado, taxado como herege. Então, essa organização Torre de Vigia é a mesma coisa. Você está com cabresto aqui, preso, e ele montado. É uns escravos, que nem diz o nosso ancião guerreiro Edson Reis. É um escravo que escraviza. E exatamente, eu aprendi com esse irmão ancião Edson Reis muitas coisas maravilhosas. Deixa um abraço para ele, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu defendo aqui o vídeo dele, que é maravilhoso. Ele é guerreiro mesmo. Então, um abraço para ele. Eu assisto o vídeo dele constante. E foi o vídeo dele que mostrou várias publicações errôneas, muito erro desse corpo governante que escraviza os escravos deles, né? Que era eu e que é você que está aí dentro. Então se ligue, que eu vou trazer mais vídeo e mais informações. E outra coisa, mantenha-se defendendo a verdade e você vai ver o resultado. O que é que eles vão fazer com você? Por você defender a verdade. Foi assim que fizeram com Cristo, lá no João, que eu li, 18:36. Pilatos fez isso com Cristo. Cristo chegou ali através de um grupo religioso chamado fariseu. Então você também vai ser julgado perante o tribunal da Torre de Vigia se você defender o verdadeiro Cristo, a verdade baseada na palavra de Deus, em João 17:17. Isso foi meu vídeo, espero fazer outro com a proteção e a ajuda do nosso Pai Celestial, Jeová, né? O Deus da Bíblia, né? O Jeová pregado pela Torre de Vigia, que ali é um Jeová que ele usa para aprisionar e dominar as pessoas. É o Jeová da Bíblia e Jesus Cristo, né? Que é o mesmo Deus. Um abraço para todos e fiquem em paz.